Depois de 9 anos de silêncio, recebi uma encomenda do meu filho. Chorei de felicidade e quis rasgar a embalagem, mas o meu marido disse: "Não toques." Perguntei: "Por quê?" Ele apontou para o endereço e disse: "Não estás a ver?" Olhei mais de perto e o que li deixou-me em choque. No silêncio do meu apartamento, cada som tem o seu peso. O ranger do soalho debaixo das minhas pantufas enquanto percorro o corredor. O clique abafado do frigorífico antigo na cozinha. O tic-tac ritmado do relógio de parede na sala de estar a contar horas. Quantos anos? 9 anos de vazio. Aprendi a viver neste silêncio, a preenchê-lo com rituais que me salvam dos pensamentos. De manhã, o café feito na máquina, cujo aroma já quase não traz conforto. Depois, a limpeza. Quase não há pó, mas insisto em passar um pano úmido em todas as superfícies, especialmente nas molduras das fotografias na cômoda. Aqui está ele, o meu Tomás. Tem 22 anos nesta foto. Um estudante, ainda um pouco desengonçado, com a franja engraçada, mas com um sorriso tão aberto, tão familiar. Ele olha para mim do cartão e todos os dias cruzo esse olhar, tentando adivinhar nele algo do homem em que se tornou agora, aos 40. Ao lado, uma fotografia mais recente, do casamento. Tomás num fato formal, sério, como se estivesse a desempenhar um papel que não é o seu. E ao lado, Leonor, vibrante, com um sorriso predador e vitorioso. Ela olha diretamente para a câmera e parece que mesmo agora, tantos anos depois, me observa a partir daquela moldura. O meu marido, Vicente, diz que transformei o apartamento num mausoléu. Não o diz com raiva, mas com uma amargura cansada. Ele senta-se na sua poltrona, junto à janela, folheia o jornal e finge que não repara em como eu fico parada junto à cômoda. Ele vê tudo. Vê-me a arrumar os desenhos de criança do nosso filho numa pasta, a guardar o seu velho diário escolar. Ele ama-me, eu sei, e este amor dele, silencioso e paciente, por vezes magoa mais do que quaisquer censuras. Ele está apenas à espera que eu pare de viver no passado, mas eu não consigo, porque o presente é este silêncio e raras e secas notícias do norte. A última vez que escreveram foi há meio ano. Um breve olá eletrônico da Leonor. Está tudo como dantes. Tomás trabalha muito. O projeto exige novos investimentos. Reli estas linhas dezenas de vezes, tentando encontrar a voz do meu filho entre elas. Não encontrei. Já não ouvia a voz dele há talvez 3 ou 4 anos. No início, ele ligava, falava apressadamente sobre alguns sucessos, sobre planos grandiosos. Depois, as chamadas ficaram mais raras. A voz esmoreceu. Começou a ter uma entoação estranha. E depois restou apenas a correspondência. Melhor dizendo, a correspondência de Leonor comigo. Hoje tenho de fazer mais uma transferência para o negócio do Tomás, como sempre, escreveu ela. Sentei-me à mesa, liguei o tablet. As mãos abriram automaticamente a aplicação bancária. A quantia era avultada, quase toda a minha reforma de vários meses. Vicente tentou opor-se uma vez. Isabel, disse ele calmamente, sem desviar o olhar do seu livro. Tens a certeza de que é sensato? Não sabemos que negócio é esse. Eu explodi como um fósforo. É para o meu filho. Devo ficar de braços cruzados quando ele está a passar dificuldades? Ele não discutiu mais. Apenas os seus ombros ficaram um pouco mais curvados. Ele desistiu, deixando-me sozinha com a minha fé cega. Introduzi o número da conta que já sabia de cor.
O coração apertou com a habitual mistura de pena e orgulho maternal. O meu rapaz está a lutar, a construir a sua vida, mesmo que longe, e eu estou a ajudá-lo. Este é o único fio que ainda nos liga, uma linha tênue, quase invisível, tecida de comprovativos bancários. Estava prestes a carregar no botão confirmar, quando o silêncio do apartamento foi quebrado por um toque de campainha brusco e insistente. Estremeci, quase ninguém nos visita. Os amigos da juventude mudaram-se. Os vizinhos têm as suas vidas. Vicente largou o jornal e olhou para mim, interrogativo. Fui lentamente até a porta, vestindo um casaco. À porta estava um jovem de uniforme de uma empresa de estafetas. Tinha uma caixa de cartão de tamanho médio nas mãos. Isabel Antunes? Perguntou ele de forma profissional. Sim, a minha voz soou rouca. Uma encomenda para si. Assine aqui. Assinei no ecrã do terminal, completamente mecanicamente. O meu cérebro recusava-se a entender. Uma encomenda para mim? De quem? O estafeta entregou-me a caixa e foi-se embora. E eu fiquei ali parada à porta, apertando-a contra o peito. Era leve, quase sem peso. Só quando fechei a porta e me virei para ir para a sala é que o meu olhar recaiu sobre o canto da caixa, onde, com uma caligrafia familiar e ligeiramente solta, estavam escritas duas palavras: do Tomás. O ar saiu dos meus pulmões num gemido silencioso. Tomás! Ele enviou uma encomenda. Não foi a Leonor que escreveu, não foi um texto eletrônico sem alma, mas ele próprio. Deixei-me cair numa cadeira no hall de entrada. As minhas pernas ficaram subitamente moles. A caixa estava no meu colo e eu acariciava aquelas letras como outrora acariciava o cabelo dele. As lágrimas que contive durante 9 anos jorraram. Corriam pelas minhas bochechas, pingavam no cartão e eu não tentei impedi-las. Eram lágrimas não de dor, mas de felicidade. Felicidade pura, escaldante, quase esquecida. Ele lembra-se, ele pensa em mim. Isabel, o que é? A voz de Vicente trouxe-me de volta à realidade. Ele estava à porta da sala de estar. E havia ansiedade nos seus olhos. Do Tomás, sussurrei, rindo por entre as lágrimas. Vicente, do nosso rapaz, uma encomenda. Corri para a mesa, peguei nas tesouras. A fita adesiva não cedeu de imediato. Estava com pressa, queria ver o que estava lá dentro. O que poderia ele ter enviado? Mel, pinhões, algum peixe exótico. Não importava. O que importava era o facto, o gesto, que rompia o dique de 9 anos de silêncio. Já tinha levantado a ponta da fita, pronta para rasgar a embalagem, quando Vicente me tocou no ombro, gentilmente, mas com insistência. Isabel, espera, olha. A sua voz estava estranhamente tensa. Levantei os olhos mareados, sem perceber o que deveria ver. É preciso abrir. Mas ele não estava a olhar para mim, estava a olhar para a caixa. E o seu dedo não apontava para a caligrafia familiar do nosso filho, mas para o envelope oficial do remetente impresso tipograficamente. É o condomínio do Tejo, um novo empreendimento de luxo, junto ao rio, disse ele calmamente, mas cada palavra sua caía no silêncio da sala como uma pedra num poço. Eles estão aqui. Olhei, desconfiada, do seu rosto para a caixa, para onde ele apontava, e li. Remetente. Expressa entrega. Elida. Endereço do remetente. Avenida das Nações. No I1. Condomínio do Tejo. Lisboa. A nossa cidade. Não era Porto,
Não era o norte, era a nossa Lisboa natal. Olhei para aquelas letras impressas e o calor que há momentos se espalhava pelas minhas veias começou a gelar. Concentrou-se algures no centro do meu peito, transformando-se num nó pesado e frio. As lágrimas quentes nas minhas bochechas secaram, deixando para trás uma sensação desagradável de pele repuxada. A alegria, tão vívida e avassaladora, não se foi. Ela estalou, como vidro fino, e desfez-se em milhares de estilhaços afiados. Ainda segurava a caixa, mas agora parecia estranha, perigosa. Vicente estava em silêncio. Estava apenas parado ao meu lado, e eu sentia o seu olhar cheio daquela dor antiga que eu me recusara a notar durante todos estes anos. Ele não disse, eu avisei. Ele nunca diria, mas no seu silêncio ouvi-o mais alto do que qualquer grito. Os meus movimentos tornaram-se lentos, quase sonâmbulos. Pousei a caixa na mesa. Peguei nas tesouras que tinha deixado cair há poucos minutos. Agora não tinha pressa. Com cuidado, com uma calma assustadora, cortei a fita adesiva ao longo da dobra, levantei as abas de cartão. Dentro, sobre um leito de papel de embrulho amarrotado, jazia um pequeno azulejo. Um azulejo de cerâmica normal, coberto por um verniz escuro, com uma imagem mal desenhada e apressada do Mosteiro dos Jerônimos. Vendem-se em todas as esquinas, perto da estação, para turistas que querem levar uma recordação de Lisboa. Uma coisa barata, sem personalidade, que se compra sem pensar e se esquece facilmente numa prateleira. Olhei para aquele azulejo e a minha mente clareou com uma precisão implacável. Isto não era uma prenda. As prendas são escolhidas com amor, pensando na pessoa. As prendas não são enviadas por estafeta do bairro vizinho, quando se pode simplesmente vir e dar um abraço. Não, isto não era uma prenda. Era uma pedra de toque atirada à água para ver se haveria ondulações. Uma sonda lançada à minha alma para medir a profundidade da minha saudade, da minha prontidão para perdoar, da minha inesgotável estupidez maternal. Estão aqui, na minha cidade, a viver numa nova casa cara sobre a qual falam todas as notícias locais. E em vez de ligarem, de virem, de olharem nos meus olhos, enviam-me este souvenir ofensivo para testar a reação. Será que a mãe vai chorar? Ficará feliz? Ficará tão cega pela alegria de uma simples notícia que aceitará qualquer mentira, qualquer desculpa? Estará disposta a dar e dar de novo, sem pedir nada em troca? A dor de 9 anos no peito, surda, lancinante, constante, mudou subitamente a sua natureza. Não se transformou em raiva, nem explodiu num grito de mágoa. Transformou-se em gelo. Gelo frio, puro, perfeitamente transparente, que congelou tudo por dentro, paralisou as lágrimas, estancou o tremor. De repente, vi todos estes anos com clareza. Todas aquelas transferências para o desenvolvimento do negócio, todas as respostas evasivas de Leonor, todas as frases raras e forçadas do meu filho ao telefone quando ele ainda ligava. Aquilo não era uma vida cheia de dificuldades e luta pelo sucesso. Era uma operação calculada e fria para me escoar o dinheiro e a vida. E este azulejo era o clímax, o escárnio de tudo em que eu acreditava, o símbolo do valor que eles davam a 9 anos do meu amor e da minha preocupação. O preço de uma bugiganga. Senti as minhas costas a endireitarem-se.
como se um peso insuportável, que arrastei durante tanto tempo que me habituei, tivesse sido retirado. O peso da esperança. Agora, a esperança não existia. Havia apenas esta clareza gélida e ressoante. Eu já não era uma mãe em luto. Eu era uma mulher que foi sistematicamente enganada durante 9 anos pelas pessoas mais próximas. Lentamente, levantei a cabeça e olhei para o meu marido. Ele continuava ali. O seu rosto estava impenetrável, mas vi reconhecimento nos seus olhos. Ele percebeu que algo em mim se tinha partido ou, pelo contrário, que algo tinha finalmente sido reconstruído a partir dos escombros. Vicente, disse eu. A voz soou firme, sem uma única nota trêmula. A sua força calma surpreendeu-me. Por favor, encontra o número da nossa advogada, doutora Sofia Mendonça, aquela que tratou da minha herança. Vicente não fez uma única pergunta. Não perguntou por quê. Não perguntou o que eu ia fazer. Apenas acenou em silêncio, foi até a cômoda antiga e abriu a gaveta onde guardávamos todos os documentos importantes e cartões de visita. Peguei no telemóvel que estava na mesa, ao lado do tablet, que permanecia na página da transferência bancária. O meu dedo tocou no ecrã automaticamente. Por um instante, olhei para os nomes na agenda. Tomás. Aquele nome brilhou ali como um farol durante todos estes anos. Quantas vezes o abri, quantas vezes quis carregar no botão de chamada, mas parei, com medo de parecer insistente, com medo de ouvir irritação na sua voz. Agora não tinha medo nem desejo. Apenas percorri a lista. Não ia ligar ao meu filho. Não ia exigir explicações, chorar ao telefone. O gelo no meu peito não exigia cenas emocionais, mas ações frias e ponderadas. Antes de me encontrar com eles, tinha de perceber com o que estava a lidar. Proteger-me a mim, a minha casa, a vida que me restava. Vicente estendeu-me um cartão de visita antigo. Peguei nele, olhei para a tinta desbotada e, sem hesitar por um segundo, marquei o número. Não liguei para reaver o meu filho. Liguei para proteger o que ainda não tinha sido destruído. Doutora Sofia Mendonça atendeu ao segundo toque. A sua voz era como eu a lembrava, seca, profissional, sem o menor vestígio de simpatia. Era exatamente disso que eu precisava. Eu não queria simpatia. A simpatia amolece e eu, pelo contrário, estava a tentar transformar-me num núcleo único, duro e inquebrável. Apresentei-me brevemente e ela, após uma pausa quase imperceptível, lembrou-se de mim. Marcamos um encontro para o dia seguinte, às 11 da manhã. Agradeci e desliguei. Pronto, o primeiro passo estava dado. Não sabia exatamente o que faria a seguir, mas sabia por onde começar. Começar pelo alicerce. A quinta, que me tinha sido deixada pela minha mãe, era o meu único bem real e inabalável. Todos estes anos, pensei nela como o ninho da família, o lugar para onde Tomás um dia voltaria com a sua família, com os meus netos. Um lugar onde se ouviriam vozes de crianças, onde cheiraria a tarte de maçã e a erva acabada de cortar. Agora, eu via-a de outra forma. A quinta era uma fortaleza, e eu tinha de ter a certeza de que os portões dessa fortaleza estavam bem trancados. Percorri o apartamento. O mesmo soalho, a mesma cômoda com as fotografias, mas olhava para elas com outros olhos, como se uma névoa tivesse caído. Aqui está a foto do casamento. Sempre vi um casal feliz. Agora,
Vejo o brilho predador nos olhos de Leonor e o sorriso fraco, quase perdido, do meu filho parado ao seu lado. Ele não estava a olhar para ela. Estava a olhar para o lado, para além da câmara, como se já estivesse a procurar uma via de fuga, mas não a encontrasse. Durante todos estes anos, convenci-me de que ele a amava profundamente. E se ele simplesmente tiver medo dela? Os pensamentos fluíam lentamente, friamente, construindo uma imagem feia e coerente. A partida deles para o norte, que Leonor justificou com perspectivas incríveis para o talento do Tomás. O corte de todos os contactos com os seus antigos amigos, porque eles o puxavam para trás. E, claro, o dinheiro. Os pedidos constantes e intermináveis de dinheiro sob o pretexto de novas e geniais ideias de negócio que, por alguma razão, falhavam sempre no último momento por culpa de parceiros desonestos ou de uma crise inesperada. Eu acreditei. Eu queria acreditar. Que mãe não quer acreditar no seu filho? O telemóvel na mesa vibrou, um som agudo e penetrante. Olhei para o ecrã. Leonor. O gelo no meu peito apertou ainda mais. Aqui está, o segundo movimento no jogo deles. Deram-me tempo para me alegrar, para chorar, e agora ligavam para consolidar o efeito. Vicente, que estava sentado na sua poltrona o tempo todo em silêncio, levantou os olhos para mim. Não havia perguntas neles, apenas apoio silencioso. Respirei fundo e carreguei no botão verde. Estou, Isabelzinha. Olá, querida. A voz de Leonor fluiu pelo receptor, doce como melaço. Havia tanto entusiasmo teatral nela, como se tivesse acabado de ganhar a lotaria. Recebeste a nossa modesta surpresa? Estávamos tão ansiosos. Eu calei-me, dando-lhe a oportunidade de encenar a sua peça até ao fim. Na mão, eu apertava o azulejo envernizado. A sua superfície lisa e fria era uma âncora neste fluxo de mentiras. Tomás é tão tímido, sabes? Queria fazer-te uma surpresa. Ele sente tanto a tua falta, nem imaginas. Nós voltamos para ficar. Ela fez uma pausa, à espera dos meus gritos de alegria, das lágrimas, das perguntas. Mas eu continuei em silêncio. A pausa prolongou-se. Do outro lado da linha, pareceu surgir um ligeiro constrangimento. Isabelzinha, estás a ouvir-me? Uma nota imperceptível de preocupação atravessou a sua voz. Estou a ouvir, Leonor, respondi calmamente. Recebi. E o que achaste? Ela tentou de novo devolver a tonalidade alegre à conversa. É uma parvoíce, claro, mas Tomás viu e disse logo, é para a mãe. Olhei para o rabisco grosseiro que representava o mosteiro. O meu filho, que desde criança era fascinado por arte, que podia passar horas a falar sobre a diferença entre o barroco e o rococó, teria escolhido aquilo? A mentira era tão descarada, tão preguiçosa, que se tornava quase insultuosa. Nós estamos apenas a instalar-nos, continuou Leonor, e a sua voz ganhou notas trágicas, aparentemente ensaiadas. Foi tudo tão difícil, Isabelzinha, tão repentino. Nós perdemos tudo. Ela soluçou. Falso, exagerado. É assim que choram as más atrizes em telenovelas baratas. Eu estava à espera disto. Era o acorde-chave de toda a sinfonia. Perdemos tudo. O negócio faliu. Não temos dinheiro. Estamos infelizes. Voltamos para ti, mãe, porque és a nossa única esperança. Precisamos de nos encontrar, disse eu, interrompendo a sua nascente histeria. O meu tom apanhou-a de surpresa.
Ela esperava consolo e recebeu uma proposta de negócios. Ah, sim, claro, é obrigatório. Ela hesitou por um segundo, mas recompôs-se rapidamente. Só não agora. Daqui a uns dias. Está bem? Tomás está tão mal. Ele está arrasado. Precisa de se recompor. É tudo tão doloroso, percebes? Percebo, disse eu. E realmente percebia. Eles precisavam de tempo para preparar o meu filho, para o sintonizar no papel certo, o papel do fracassado desolado que inspira piedade ilimitada. Espero a vossa chamada. Terminei a conversa sem me despedir. Pousei o telemóvel na mesa. Vicente olhou para mim. Perderam tudo, disse-lhe calmamente. Vivem no condomínio do Tejo e perderam tudo. Ele apenas sorriu amargamente. Na espaçosa sala de estar do apartamento, com janelas panorâmicas viradas para o rio, Leonora tirou o telemóvel para o sofá macio e riu-se vitoriosa. Ela mordeu o uísco, disse ela ao homem que estava junto à janela, de costas para ela, a olhar para as luzes da cidade. Eu avisei. A sua voz era fria, mal conseguindo conter a alegria. Tomás não se virou. Os seus ombros estavam tensos. Não a chames assim, disse ele calmamente. Assim como? Leonora aproximou-se dele, abraçou-o pelos ombros, passando as unhas no tecido caro da sua camisa. Ela? E como é que devo chamá-la? A tua mãezinha? Ela engoliu o anzol, Tomás. É o que importa. Tudo está a correr conforme o planeado. Ela olhou para o rosto dele. Ele evitava o seu olhar. Ela praticamente implorou para nos encontrarmos. Eu disse que precisávamos de uns dias para aumentar o efeito. Quando aparecermos à porta dela, ela estará pronta para tudo. Ficará tão desesperada por ver o seu pobre rapaz infeliz que ela própria nos oferecerá a quinta. Dará tudo, só para ter o seu tesouro perto e sob vigilância. Tomás permaneceu em silêncio, continuando a olhar para as luzes indiferentes da cidade que se refletiam nos seus olhos vazios. Vai ficar tudo bem, meu querido, ronronou Leonor, aconchegando-se às costas dele. Este é o último passo, e então teremos finalmente o que merecemos por direito. A noite passou em claro. Fiquei deitada no escuro, a olhar para o teto, a ouvir a respiração ritmada de Vicente ao meu lado. Pela primeira vez em 9 anos, a minha cabeça não estava ocupada com memórias melancólicas e perguntas ansiosas sobre o meu filho, mas com um cálculo frio, quase matemático. Repetia mentalmente a próxima conversa com a advogada, tentando formular as minhas preocupações de modo a que não soassem a desvarios de uma velha magoada. Mas quanto mais pensava, mais claramente percebia. Não se tratava de receios, tratava-se de factos. E o único facto que eu tinha era a encomenda enviada de um condomínio caro na minha própria cidade. Tudo o resto eram apenas suposições, baseadas numa intuição que subitamente despertara. A manhã não trouxe alívio. Fiz café e sanduíches mecanicamente, que nem eu nem Vicente quase tocamos. Ele preparou-se para ir comigo, sem dizer uma palavra. Apenas vestiu o seu melhor casaco e esperou por mim no hall de entrada. A sua presença silenciosa era para mim um apoio mais forte do que quaisquer palavras. O escritório da doutora Sofia Mendonça ficava num prédio antigo, no centro da cidade. Ao subir os degraus de mármore gastos, senti-me a heroína de um romance mau e estranho. Tudo aquilo não estava a acontecer comigo, não com Isabela Antunes, que tinha sido uma simples professora a vida inteira, que vivia calma e corretamente, criava o filho e amava o marido.
Mas o gelo no meu peito não derretia, lembrando-me da realidade. Doutora Sofia Mendonça recebeu-nos no seu gabinete rigoroso e impecavelmente arrumado. Nada de supérfluo. Uma mesa maciça, uma cadeira de couro, estantes com pastas. Nenhuma pintura na parede, apenas licenças emolduradas. Ela convidou-nos a sentar com um gesto. Então, Isabel Antunes, começou ela, abrindo uma nova pasta sobre a mesa. Mencionou ao telefone a sua herança. Vamos começar por aí. Eu assenti. A quinta, disse eu, na serra. Foi-me deixada pela minha mãe. Quero ter a certeza de que os documentos estão em ordem, que ninguém, exceto eu, pode reivindicá-la. Doutora Sofia Mendonça assentiu com a cabeça, compreensiva. O seu rosto não expressava surpresa nem curiosidade. Tirou um volumoso dossiê do cofre com o meu nome, encontrou o documento certo. Era a escritura de direito à herança que assinei há muitos anos, após a morte da minha mãe. Ela colocou-a na minha frente na mesa. Aqui, veja por si mesma. O dedo dela deslizou sobre as linhas. Proprietária, Isabel Antunes. Única, entrou na herança por testamento. Registada. Não há ônus, nem pode haver outros proprietários. A quinta é 100% sua. Olhei para o meu nome impresso no papel timbrado e senti um ligeiro alívio. A fortaleza era minha, mas a questão principal permanecia. Ótimo, disse eu lentamente. Isto é o principal, mas há mais, a questão financeira. Contei-lhe tudo. A partida do meu filho, os pedidos de Leonor, as transferências grandes e regulares para o desenvolvimento do negócio. Falei secamente, sem emoção, como se estivesse a recontar a história de outra pessoa. Vicente estava sentado ao meu lado, olhando imóvel para um ponto fixo. Doutora Sofia Mendonça ouvia com muita atenção. O seu olhar perspicaz parecia penetrar na essência das coisas. Ela não me interrompeu. Quando terminei, ficou pensativa por alguns segundos. Isabel Antunes diz que transferiu dinheiro para uma conta de negócios. Guardou os dados dessa conta? Sim, claro. Tirei da mala um bloco de notas onde, há muitos anos, tinha copiado cuidadosamente o número da conta que Leonor me enviara. Eu sabia-o de cor, mas agora precisava desta prova material. Doutora Sofia Mendonça pegou no papel, olhou para os números. As suas sobrancelhas franziram-se ligeiramente. Permite-me? Perguntou ela, e sem esperar por uma resposta, pegou no telefone fixo. Marcou um número que, obviamente, sabia de cor. Engenheiro Rui, bom dia. É a Sofia Mendonça. Preciso da sua ajuda, como um velho amigo, para verificar uma conta. Sim, um pedido privado. Ela ditou os números do meu bloco de notas. Sim, no nosso departamento regional. Só preciso do nome do titular e do tipo de conta. Nada de movimentos, nada de confidencial. Obrigada. Aguardo. Ela desligou o telefone. Um silêncio pairou no escritório, tão denso que parecia poder ser tocado. Olhei para o telefone dela e o meu coração batia nos meus ouvidos, abafado como um tambor fúnebre. 1 minuto depois, que me pareceu uma eternidade, o telefone tocou. Doutora Sofia Mendonça atendeu imediatamente. Estou, sim, o nome, por favor, letra a letra. Ela pegou numa caneta e escreveu algo num pedaço de papel. Silva, Leonor Moura Silva, percebi. E o tipo de conta? Conta pessoal à ordem, não comercial. Agradeço, engenheiro Rui, ficarei em dívida.
Ela desligou o telefone e olhou-me diretamente, sem piedade. A conta para a qual transferiu dinheiro durante 9 anos é a conta pessoal à ordem da sua nora, Leonor Moura Silva. Nunca foi registrada como uma conta de empresa ou de empresário em nome individual. O mundo não ruiu, apenas encolheu para um único ponto, para o nome escrito na folha de papel pela mão da advogada. Silva Leonor. Não era um negócio, não era o Tomás. Era ela, pessoalmente. Eu estava em silêncio. Faltava-me o ar, mas forcei-me a respirar fundo e uniformemente. Não é tudo, continuou doutora Sofia Mendonça, vendo que eu não ia chorar nem gritar. Ela aparentemente apreciou a minha compostura. Virou-se para o computador. Se a conta é pessoal e as quantias, como diz, eram significativas, vamos ver mais alguma coisa. O apelido de solteira da sua nora é Silva, certo? Ela não o mudou. Sim. Os dedos de doutora Sofia Mendonça voaram sobre o teclado. Ela abriu alguma base de dados, introduziu o nome e o apelido, e as linhas começaram a aparecer no ecrã, uma após a outra. Murmurou ela para si mesma. Interessante, muito interessante. Ela virou o monitor para mim. Isabel Antunes, veja. A sua nora, Leonor Moura Silva, é proprietária de 3 imóveis na nossa cidade. O primeiro, um apartamento T1 comprado há 5 anos. O segundo, um T2 num novo edifício, há 3 anos. Ambos estão oficialmente arrendados através de uma agência. Olhei para os endereços, para as datas. 5 anos atrás, lembrei-me da carta de pânico de Leonor. Isabelzinha, preciso urgentemente de dinheiro. Os parceiros tramaram Tomás. Temos de cobrir a lacuna de tesouraria, senão tudo desmorona. Eu tinha pedido dinheiro emprestado aos vizinhos, retirei tudo o que tinha no banco e enviei. Aparentemente, eu não estava a salvar o negócio do meu filho. Eu estava a comprar o primeiro apartamento de investimento para a sua esposa. E depois o meu olhar recaiu sobre a terceira linha, a última compra. E aqui está a terceira aquisição. A voz de doutora Sofia Mendonça soou distante, como a de um cirurgião a constatar um diagnóstico. Apartamento T3. Endereço, Avenida das Nações, Nuil, Condomínio do Tejo, comprado há 2 meses. Olhei para aquele endereço e o mundo à minha volta perdeu finalmente todos os sons e cores. Eu não estava a apoiar o meu filho. Eu não estava a ajudá-lo num momento difícil. Durante todos estes 9 anos, transferência após transferência, tijolo após tijolo, eu estava a construir o império imobiliário da sua esposa, com a minha reforma, com as minhas poupanças, com o meu amor. Olhei para aquele endereço no ecrã, e os pedaços soltos do quebra-cabeças que me atormentaram todos estes anos encaixaram-se subitamente numa imagem única, completa e monstruosa. Cada elemento encontrou o seu lugar com uma precisão estrondosa. 9 anos de mentiras ganharam estrutura, lógica e propósito. Anos de silêncio. Não foi apenas negligência, foi isolamento. Era necessário cortar-me, privar-me de quaisquer fontes de informação alternativas, para que eu ouvisse apenas uma voz, a voz de Leonor, a falar de dificuldades e fracassos, para que nenhum amigo de escola de Tomás, nenhum parente distante, pudesse acidentalmente deixar escapar que não havia negócio no norte. Eles não se limitaram a ir embora.
Criaram um vácuo de informação à sua volta, no centro do qual estava eu, o seu único e infalível recurso. Cartas vagas, novo empreendimento, projeto promissor, dificuldades inesperadas. Agora percebia por que é que em nenhuma dessas cartas havia um único detalhe concreto, nem o nome de uma empresa, nem a área de atividade. Não podiam dar-me uma pista que eu pudesse verificar. Aquelas frases eram uma cortina de fumo que escondia a atividade real, a compra de imóveis. Cada novo empreendimento coincidia no tempo com outra grande compra. O meu dinheiro, que eu tirava de mim, privando-me de tudo, não desapareceu no abismo de um negócio falhado. Transformou-se em metros quadrados, em betão e vidro, num ativo estável e crescente no nome dela. E Tomás, o meu filho, a sua voz a esmorecer ao telefone, o seu desaparecimento da minha vida. Eu sempre justifiquei isso com cansaço, ocupação, influência da esposa, mas agora eu via isso sob outra luz. Não era apenas influência, era cumplicidade, passiva, cobarde, silenciosa, mas não menos revoltante. Ele sabia. Durante todos estes anos, ele sabia que a sua mãe, a sua própria mãe, estava a enviar o último dinheiro, não para o negócio dele, mas para as contas pessoais da sua esposa. Ele sabia e permaneceu em silêncio, permitindo que isso acontecesse. Ele não era uma vítima das circunstâncias. Ele era um cúmplice de um crime contra mim. E agora, quando o riacho financeiro que corria do meu lado secou, ou se tornou insuficiente para os seus apetites crescentes, encenaram o final, o grande final. O condomínio do Tejo não era apenas um local de residência, era um cenário para a peça chamada O Nosso Fiasco Esmagador. Eles não podiam simplesmente voltar e dizer: mãe, agora vivemos aqui, vamos conviver. Não, precisavam de um pretexto. Precisavam de um drama, de uma tragédia que desencadeasse em mim um ataque de piedade avassaladora. Perdemos tudo. Esta frase, atirada por Leonor ao telefone, ressoava agora nos meus ouvidos. Não perderam dinheiro, perderam a sua lenda. Descartaram-na, como uma cobra a sua pele velha, porque já não lhes era útil. Leonor não estava apenas a drenar o meu dinheiro. Ela estava a construir uma vida separada e independente, a preparar o terreno para o último golpe decisivo, para a tomada do prêmio principal. A quinta. Tudo isto era pela quinta, a minha casa de mãe, um lugar cheio de memórias, o único valor que não estava no dinheiro, mas na própria terra, nas macieiras antigas, no ranger do soalho. Eles deviam estar certos de que a quinta era propriedade familiar comum, que Tomás, como filho único, tinha todo o direito sobre ela. E agora, fingindo a ruína total, preparavam-se para pressionar o meu principal ponto fraco, o amor e a piedade maternal. Queriam que eu, arrasada pela tragédia do meu rapaz, assinasse a doação voluntariamente. Para que é que tu e o pai precisam dela? O vosso filho não tem onde viver. Quase ouvia estas palavras na voz insinuante e compassiva de Leonor, e então o plano deles estaria completo. Teriam tudo, os seus imóveis comprados com o meu dinheiro e a minha casa, de brinde. Um crime perfeito, construído, não sobre arrombamento e roubo, mas sobre a manipulação dos sentimentos da pessoa mais próxima. As apostas neste jogo eram maiores do que eu poderia imaginar. Não se tratava de uma reunião de família. Tratava-se de um roubo emocional e financeiro premeditado, a sangue frio, que durou 9 anos.
Senti a palma quente e áspera da mão de Vicente a cobrir a minha. Ele estivera sentado ao meu lado o tempo todo, sem dizer uma palavra, mas eu sabia o que ele pensava, o que ele sentia. Ele não olhou para mim, olhou em frente, para a parede do gabinete, mas a sua mão apertou forte, muito forte. Neste gesto simples, não havia surpresa, nem regozijo. Eu avisei. Havia toda a dor dos últimos 9 anos. A dor de um homem que viu a verdade, mas se calou para me proteger. Viu-me ser enganada e sofreu com a sua impotência, com a minha cegueira. E agora, o seu toque silencioso era a confirmação de cada medo que ele alguma vez teve sobre a minha nora. Ele não me estava a julgar, ele estava comigo. Neste ponto, no fundo da traição, estávamos juntos novamente. Levantei lentamente a cabeça e olhei para a doutora Sofia Mendonça. O gelo no meu peito transformou-se em aço. Doutora Sofia Mendonça, a minha voz soou calma e firme. Imprima-me tudo isto, por favor, os extratos de propriedade em nome de Leonor e faça-me uma cópia da escritura da quinta. Vou precisar. Ela assentiu. O seu rosto permaneceu profissionalmente impenetrável, mas nos seus olhos captei uma sombra de respeito. Claro, Isabel Antunes. Enquanto a impressora no canto do gabinete zumbia calmamente, cuspindo folhas que se tornaram a sentença da minha vida passada, eu já sabia o que ia fazer. Não gritaria, não choraria, não censuraria. Eu simplesmente lhes mostraria a verdade, a mesma que eles esconderam tão cuidadosamente durante 9 anos, e veria como se desenvencilhariam das suas próprias mentiras. A peça que prepararam para mim não aconteceria. Em vez disso, eu dar-lhes-ia a estreia da sua própria queda. Os 2 dias de espera foram os mais silenciosos e mais longos da minha vida. Eu e Vicente quase não falamos, mas aquele silêncio era diferente de antes. Não estava cheio de coisas não ditas ou de melancolia. Era denso, eletrizado, como o ar antes de uma tempestade. Movíamo-nos pelo apartamento, ocupados com tarefas normais. Ele lia. Eu arrumava armários, mas ambos sabíamos que era apenas uma forma de passar o tempo antes da batalha decisiva. O apartamento que eu transformara durante anos num templo de memória de um filho vivo parecia-me agora estranho. As paredes oprimiam-me. Olhei para as fotografias de Tomás na cômoda e, pela primeira vez em muito tempo, não senti uma pontada de dor. Senti apenas um distanciamento frio, como se estivesse a olhar para o retrato de um desconhecido. A pasta fina com os documentos impressos pela doutora Sofia Mendonça estava na mesa de centro, na sala de estar. Não estava à vista, mas também não estava escondida. Era como uma espingarda carregada numa peça de teatro que tinha de disparar no último ato. Eu sabia o seu conteúdo de cor, cada data, cada endereço, cada número. Aquelas folhas de papel eram a minha única arma contra 9 anos de mentiras habilmente construídas. No sábado, exatamente às 3 da tarde, a campainha tocou. Não era um toque brusco, como o do estafeta, mas suave, quase delicado. Eles vieram. Vicente, sentado na sua poltrona, levantou os olhos para mim. Eu assenti em silêncio e fui abrir. O meu coração não batia mais rápido. Havia um vazio ressoante lá dentro, cheio de gelo e aço. Girei a chave na fechadura. Eles estavam à porta. A primeira que vi foi Leonor. Mesmo no seu papel de enlutada, ela estava impecável.
um casaco de cachemira caro, cabelo perfeitamente penteado, maquilhagem habilmente aplicada para realçar a palidez e o sofrimento. Na mão, segurava um pequeno lenço de seda, que já estava ostensivamente pressionado contra o canto do olho, mas o seu olhar, antes de se encher de lágrimas, conseguiu desviar-se de mim para o interior do apartamento, avaliando de forma possessiva o espaço. E atrás do ombro dela estava ele, o meu filho. Eu não o via há 9 anos. Ele tinha mudado, engordado e estava mais curvado. Os traços suaves da juventude que eu tanto amava tinham esmorecido, aguçado. Havia rugas profundas na testa, mas o mais assustador eram os seus olhos, vazios, apagados, fugidios. Ele não olhava para mim. O seu olhar deslizava pela ombreira da porta, pelo meu ombro, para qualquer lugar, menos para o meu rosto. Não havia a alegria do reencontro, apenas um cansaço surdo e antigo e vergonha. Mãe! Ele exalou tão baixo que mal o ouvi. Foi a única palavra que proferiu. Isabelzinha! Leonor interveio imediatamente. A sua voz tremia de soluços pré-preparados. Ela atravessou a soleira, afastando o marido, e tentou abraçar-me. Recuei instintivamente um pequeno passo. Os braços dela ficaram suspensos no ar por uma fração de segundo, antes de ela voltar a apertar o lenço contra os olhos. A minha manobra não passou despercebida, mas ela era uma atriz demasiado boa para o demonstrar. Desculpa, nós podemos entrar? Afastei-me em silêncio, deixando-os entrar na sala de estar. Eles entraram e o apartamento encheu-se imediatamente com o cheiro do perfume dela, caro, pesado, completamente desajustado nesta cena de luto. Vicente levantou-se da sua poltrona quando entraram, não cumprimentou, apenas ficou ali como um guarda grisalho e silencioso, a observá-los. A sua presença duplicava o peso de cada palavra mentirosa deles. Leonor sentou-se na ponta do sofá, toda ela a personificação do sofrimento. Tomás permaneceu parado na porta, curvado, como se procurasse uma via de fuga. Mãe! Ela começou de novo, dirigindo-se a mim, embora eu soubesse que era apenas parte do nome que ela me dera na sua peça. Eu não era a mãe dela, eu era o projeto dela. Temos notícias horríveis, terríveis. Tudo se perdeu. Ela fez uma pausa, deixando as palavras absorverem o silêncio da sala. Eu calei-me, à espera da continuação. O negócio, tudo o que construímos durante todos estes anos, em que Tomás investiu toda a sua alma, todas as suas forças, tudo ruiu. Fomos traídos pelos nossos parceiros mais próximos. Eles simplesmente retiraram todos os ativos e desapareceram. Ficamos sem nada, com dívidas enormes. Ela falava, e as palavras fluíam suavemente, ensaiadas. A história estava cheia de detalhes comoventes. Noites sem dormir, ameaças de credores, o desespero de Tomás. Ela lançava olhares curtos e cheios de sofrimento para o marido, que continuava a estudar o padrão do papel de parede. Tomás está desfeito, sussurrou ela, e uma única lágrima, perfeitamente posicionada, escorreu pela sua bochecha. Ele não come, não dorme, está a definhar. Tenho medo por ele, Isabelzinha, muito medo. Eu não sabia o que fazer, para onde fugir, e disse-lhe: temos de voltar para casa, para a mãe. Só a família pode ajudar-nos. Aqui está, a preparação para o principal. Ela percorreu o nosso apartamento modesto, mas bem cuidado, com o olhar. Parou nos móveis antigos, nas prateleiras de livros.
Havia no seu olhar um nojo misturado com antecipação. Tudo o que nos resta somos nós, a família. Ela inclinou-se para a frente. A sua voz tornou-se baixa, insinuante, íntima. Não precisamos de muito. Só precisamos de um lugar onde possamos recuperar, onde Tomás possa sarar a alma. Lembrei-me da quinta. De qualquer forma, está vazia a maior parte do ano. O ar lá é tão bom. O silêncio. Se pudéssemos simplesmente viver lá por um tempo, recomeçar... Ela terminou. Um silêncio pairou na sala, pesado de mentiras e expectativas. Ambas, Leonor com esperança, Tomás com medo, olhavam para mim. Esperavam a minha reação. Esperavam lágrimas, consolo, promessas. Esperavam que eu corresse para o meu pobre rapaz infeliz, que lhe acariciasse a cabeça e jurasse que daria tudo, só para ele voltar a sorrir. Deixei que este silêncio se prolongasse. 1 segundo, 2, 10. Vi como a confiança no rosto de Leonor se transformava num ligeiro espanto e depois em alarme. A minha calma não se encaixava no seu guião. Lentamente, sem desviar o olhar dela, inclinei-me para a mesa de centro e peguei na pasta fina. Os meus movimentos eram medidos e calmos. Coloquei-a na superfície polida da mesa e empurrei-a suavemente na direção deles. A pasta deslizou pela madeira e parou mesmo em frente a Leonor. Ela olhou para a pasta, depois para mim, sem perceber. Recomeçar? Perguntei eu. A minha voz soou no silêncio ensurdecedor, alta e clara, sem uma única nota de simpatia. Ou para adicionar ao portfólio? A minha pergunta pairou no ar, fria e afiada como um estilhaço de gelo. Leonor olhou para a pasta como se fosse uma cobra pronta a atacar. O seu rosto congelou por um momento, transformando-se numa máscara de perplexidade. A peça rachou. A atriz tinha se esquecido das falas. "O quê? O que é isto?" balbuciou ela. A sua voz perdeu o seu tom aveludado e triste, tornando-se áspera e estridente. "Abre e vê", disse eu calmamente. A mão dela estendeu-se lentamente, quase com cautela, para a pasta. Ela abriu-a. O primeiro documento era a escritura do apartamento no condomínio do Tejo. O seu nome, Leonor Moura Silva, estava claramente impresso na coluna do proprietário. O seu rosto mudou. A máscara de sofrimento não rachou, desmoronou-se em pó, expondo o seu verdadeiro rosto, zangado, predador, apanhado numa armadilha. Os olhos, há um minuto úmidos de falsas lágrimas, secaram e estreitaram-se. Ela virou a página freneticamente. Por baixo estavam os documentos dos outros 2 apartamentos e depois a cópia da escritura da quinta, no meu nome, o único nome. Neste momento, algo explodiu nela. Ela saltou do sofá. Os seus movimentos tornaram-se bruscos, bestiais. Agarrou as folhas e apertou-as tanto que o papel estalou. "Tu estavas a espiar-me!" gritou ela. E a sua voz subiu num guincho. Não havia mais fingimento, apenas raiva pura e incontida. "Estiveste a vasculhar a minha vida. Como te atreves?" A peça tinha acabado. Começava a agonia. E foi aí que o meu filho finalmente falou. Deu um passo em frente, saindo da sombra do hall de entrada. O seu rosto estava pálido, quase cinzento, mas nos seus olhos não havia arrependimento, havia ressentimento. Um ressentimento infantil e egoísta. "Mãe, como pudeste?" perguntou ele.
E naquela pergunta havia tanta censura, como se tivesse sido eu a traí-lo, como se tivesse sido eu a mentir-lhe durante 9 anos, a roubá-lo e agora a desmascará-lo por algo vergonhoso. Era o seu último e desesperado movimento, o gambito final. Quando a mentira é descoberta, a melhor defesa é o ataque, transformar a vítima no agressor, fazer-me sentir culpada, culpada por ter ousado descobrir a verdade, culpada por me ter defendido. Ambos olhavam para mim, ela com ódio, ele com rancor, criando uma frente unida, como devem ter feito durante todos aqueles 9 anos. Levantei-me lentamente da poltrona. Não olhei para Leonor. Olhei para o meu filho, para os seus olhos, procurando ali alguma coisa, qualquer sombra de dúvida, qualquer faísca de consciência, mas só havia vazio e ressentimento por o seu plano perfeito ter falhado. E naquele momento, a ferida de 9 anos na minha alma finalmente se fechou. Não sarou. Não, apenas parou de sangrar, porque o que está morto não pode doer. O meu filho, aquele rapaz com o sorriso aberto na fotografia, morreu, e este homem de 40 anos, parado à minha frente, era um estranho para mim. Eu não estava a espiar-te, Leonor, disse eu, e a minha voz estava calma, como a bonança depois da tempestade. Falei com ela, mas dirigi-me a ele. Eu apenas deixei de ser cega. Fiz uma pausa, deixando as palavras assentar. Tu não perdeste um negócio. Tu construíste um império com o meu dinheiro, com a minha reforma, que eu poupei cêntimo a cêntimo, com o dinheiro que pedi emprestado aos vizinhos quando me escrevias que Tomás estava em apuros. Estavas a comprar apartamentos enquanto eu passava noites sem dormir, preocupada se o meu filho tinha o que comer. Desviei o olhar para Tomás. E tu? Tu estavas ao lado e assistias. Tu permitiste que ela o fizesse. Tu mentiste-me com o teu silêncio. Cada transferência minha, cada cêntimo que permitiste que ela levasse, foi o teu prego pessoal que cravaste no caixão do nosso relacionamento. Para! Guinchou Leonor, percebendo que o seu último ataque tinha falhado. Não percebes nada. Foram investimentos para o nosso futuro, para o futuro do Tomás. A minha casa não é um investimento, cortei. E o meu futuro nunca esteve nos vossos planos. Vieram aqui pelo último pedaço, a quinta, mas não a vão ter. Não vão ter mais nada. Leonor passou então para o último recurso que lhe restava, ameaças e súplicas, misturadas num cocktail hediondo. Vais arrepender-te, gritou ela, agitando os papéis amarrotados. Tomás é teu filho, ele tem direito à herança, vamos para tribunal. Vais ficar sozinha, velha e indesejada. Depois, a tática mudou. Atirou-se de joelhos, tentando agarrar minha roupa. Isabelzinha, mãe, perdoa-me, eu estava errada. Foi o diabo que me tentou. Mas nós somos família. Vais mesmo pôr o teu próprio filho na rua? Pensa nele. Olhei para aquela cena sem o menor vestígio de simpatia. O poder dele sobre mim desaparecera. Foi construído sobre o meu amor, a minha piedade, o meu sentimento de culpa. Mas eles próprios incendiaram tudo. Já não tinham alavancagem. Estavam no meu apartamento, desmascarados, patéticos na sua ganância, e não tinham nada para me oferecer, nem com que me ameaçar. Vicente, que estivera parado como uma estátua de pedra, deu um passo em frente. Apenas esse movimento foi suficiente. Eu não gritei em resposta, não discuti. Apenas levantei a mão e apontei para a porta. Vão-se!
disse eu. Uma palavra, calma, mas final, como o martelo de um juiz. Leonor parou. Olhou para mim, depois para Vicente, para Tomás, à procura de apoio. Mas o meu filho estava parado, de cabeça baixa, esmagado, não pela dor, mas pela humilhação pública. Ela percebeu que o jogo tinha acabado. Levantou-se lentamente dos joelhos. O seu rosto estava distorcido por um ódio que eu nunca tinha visto na vida. Atirou os papéis amarrotados para o chão, virou-se e, sem dizer mais uma palavra, dirigiu-se para a saída. Tomás hesitou por um segundo. Levantou os olhos para mim e neles vi uma súplica desesperada e final. Esperava que eu mudasse de ideias, que o chamasse, que o perdoasse, mas eu estava em silêncio. Ele virou-se e seguiu a mulher. A porta de entrada bateu e o silêncio voltou ao apartamento. Mas era um silêncio completamente diferente. Leve, limpo, livre. Quando a porta pesada finalmente se fechou, isolando-os da minha vida, o silêncio que se seguiu não foi ensurdecedor, foi suave, envolvente, como o tão esperado descanso após uma doença de longos anos. Fiquei parada no meio da sala de estar. No chão, aos meus pés, estavam as folhas de papel amarrotadas, as provas irrefutáveis da minha tolice e da sua traição. Vicente aproximou-se, inclinou-se em silêncio e apanhou-as. Não as alisou, apenas as dobrou e as colocou na cômoda, ao lado das molduras vazias. À noite, enquanto bebíamos chá, tirei todas as fotografias de Tomás da cômoda. A do casamento, a de estudante e aquela em que ele era um menino de bochechas rechonchudas. Olhei para cada rosto, tentando encontrar uma ligação com o estranho homem esvaziado que estava hoje no meu apartamento, e não encontrei. Dobrei cuidadosamente todas as fotos numa caixa de sapatos antiga e guardei-a no sótão. Não as rasguei, não as queimei, apenas as retirei da minha vida, como se retiram os pertences de uma pessoa falecida. Não foi um ato de raiva, foi de aceitação. Uma semana depois, pusemos o apartamento da cidade à venda. Já não era a minha casa. Durante todos estes anos, eu mantivera-o numa limpeza estéril, transformando-o num museu sem vida, num mausoléu de espera. Cada canto aqui lembrava-me, não um passado feliz, mas 9 anos de vazio. Ao fazer as malas, não senti nostalgia. Senti alívio, como se estivesse a rasgar papéis de parede antigos e desbotados, sob os quais se revelava uma camada limpa e fresca. Estávamos a livrar-nos do supérfluo, deixando apenas o que era verdadeiramente nosso. Os livros de Vicente, a minha velha mesa de costura, a louça ligada às nossas memórias. Tudo o que pertencia à vida passada ficou em caixas para os novos proprietários. E aqui estamos, na quinta. A primavera chegou cedo este ano, com insistência. O ar aqui era completamente diferente, vivo, cheirando a terra úmida, a folhas podres e ao primeiro ainda tímido calor do sol. Era inebriante, depois do desespero sufocante da cidade. A casa recebeu-nos com o ranger suave do soalho, o cheiro à madeira e à cinza. Nada aqui me lembrava a mentira. Tudo aqui era real. Nas primeiras semanas quase não entrei em casa. Trabalhava no jardim. A terra, depois do inverno, estava macia, maleável. Afundei as minhas mãos nela e o solo frio e úmido parecia sugar o resto da dor de mim, levando todo o veneno que se acumulara ao longo dos anos.
Partia os torrões, arrancava as ervas daninhas com ferocidade, limpando não só os canteiros, mas também a minha própria alma. Depois, plantei sementes de flores, mudas de tomate, pequenos arbustos de groselha. Estava a investir vida nova na terra, e este simples ato físico curava-me melhor do que quaisquer palavras. Eu via o rebento verde a romper a minúscula semente, e percebia que a vida encontra sempre um caminho, se lhe dermos essa oportunidade. Vicente também não ficava parado. Envolveu-se na reparação da velha varanda, cujos corrimãos estavam completamente secos. Durante todo o dia, eu ouvia a sua martelada calma. Aquele som não me irritava. Era o ritmo da nossa nova vida. Confiante, calmo, construtivo. Ele consertava o que estava quebrado pelo tempo e eu o que estava quebrado dentro de mim. Ao anoitecer, sentávamo-nos naquela varanda renovada, embrulhados em mantas, bebendo chá com hortelã que eu colhera do canteiro e observando o sol a pôr-se no horizonte. Falávamos pouco. Não precisávamos de palavras para nos entendermos. O silêncio já não era a ausência de algo. Tornou-se presença, a presença da paz, da confiança mútua. Um dia, sentada assim, olhei para a água, onde o céu carmesim se refletia, e pensei no passado. Percebi que durante todos os 9 anos, eu não lamentei o Tomás que partiu com Leonor. Lamentei o rapaz que amei, que criei e que, na verdade, desapareceu muito antes da sua partida. Ele perdeu-se algures entre a sua fraqueza e as ambições dela. O homem que estava parado à minha frente no apartamento era apenas uma casca, um estranho com o rosto do meu filho. E percebi uma coisa simples e terrível. Ao parar de lhes enviar dinheiro, não cortei o fluxo financeiro. Cortei o canal por onde escorria a minha própria vida, a minha esperança, o meu amor. Eu estava a pagar por uma ilusão, a comprar o direito de acreditar que ainda era necessária, que era mãe. E só perdendo tudo é que finalmente me encontrei. O meu telemóvel está algures na casa, na cômoda. Às vezes toca, um corretor imobiliário, algum velho conhecido. Mas eu já não estremeço com cada toque. Eu não espero. Não há ódio nem desejo de vingança em mim. Apenas um vazio silencioso e profundo no lugar onde antes havia uma ferida. A libertação não veio com a raiva, veio com o silêncio. Criou raízes nesta terra fértil em que agora enterro as mãos. Enraizou-se na minha própria dignidade, que, como se viu, ninguém pode tirar, a menos que sejas tu a dá-la. Olho para as minhas mãos na terra, para Vicente, que me sorri da soleira da porta, para os primeiros rebentos no meu novo jardim, e percebo que estou em casa, de verdade, pela primeira vez em muito, muito tempo.